Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus Conder, eu vim dar uma aulinha de áreas de figuras planas. História agora que eu vou contar. Gente, tudo começou no Egito Antigo, tá? Eles faziam as plantações lá ao lado do Rio Nilo, e o Rio Nilo, de uma época de estiagem, ele tinha época de cheia, que ia lá e cobria todo o pasto, toda a plantação. Pô, isso era bom? Claro que era bom, porque trazia vários nutrientes para a terra. Mas tinha um problema. Quando passava a época de cheia e voltava a época de estiagem, todas as marcações dos terrenos eram apagadas. E aí começava uma grande briga para ver de quem era aquele pedaço. Veio o faraó e vira e chama quem? Chama o sacerdote. O sacerdote, por favor, vai lá e resolve esse problema. E aí, como é que ele vai marcar um espaço? Como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. E ele começa a pensar e decide que ele vai começar a contar quadrados, né, com a unidade métrica do pé do faraó, da mão do faraó. E ao longo do tempo, a necessidade de calcular outras figuras planas foram aparecendo. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Bom, área do quadrado, a primeiraça de todas lá, né? Basta fazer lado vezes lado, lado ao quadrado, suave, suave. Área do retângulo, cara, o sacerdote, ele dividia em vários quadradinhos menores. E aí ele contava o total de quadrados. Na verdade, ele contava quantos quadrados tinha embaixo, quantos tinham na altura e multiplicava para saber o total de quadradinhos. Então, a minha área vai ser base vezes altura. Bom, paralelogramo, galera. Como é que resolve a área do paralelogramo? Galera, no paralelogramo, na aula de quadriláteros, que tá ali, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse lado e esse lado são paralelos. Se eles são paralelos, eu resolver prolongar isso aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. E se eu traçar aqui a altura partindo desse vértice e desse vértice, eu tenho aqui um quadradinho exatamente igual a esse. Aí eu faço um corte e colagem, tiro daqui, colo para cá, formo um retângulo. Então é igualzinho a área do retângulo, base vezes altura. Beleza? Losango, galera, como é calcular a área do losango? Eu vou demonstrar de forma que eu não gosto muito, porque eu não falei de triângulo ainda. Olha só, eu vou desenhar aqui embaixo uma reta paralela aqui e aqui. E vou traçar aqui assim também. Quando eu faço isso, eu formo um retangulão. Sim ou não? Esse retangulão tem a área base vezes altura, ou seja, diagonal maior vezes diagonal menor, porque é do mesmo tamanho. Só que olha aqui, ó, eu vou fazer um azinho. Essa área é igual a essa, que 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 é igual a essa. Suave? Então, a área Dzão vezes Dzinho seriam 8 As. Mas o losango são só 4. É a metade da área. Beleza? Suave. A área do trapézio eu vou falar depois da área do triângulo, que vai fazer mais sentido na sua cabeça. Repara que eu desenho um triângulo aqui, todo colorido. Tem uma altura vermelha, uma altura azul e uma altura roxa. Por quê, Conder? Porque eu desenho um triângulo qualquer. Esse triângulo ele pode ser um triângulo escaleno, que tem todos os lados e alturas diferentes. Então, a área do triângulo, ele é base vezes altura sobre 2. Poxa, Conder, por que, Conder? Simples, simples, simples. Tá vendo esse cara aqui, não, retângulo? Não são 2 ases? Um triângulo é a metade de um retângulo, base vezes altura sobre 2, beleza? Eu vou escrever aqui diferente, vou escrever da mesma cor azul para vocês verem. Base vezes altura sobre 2. Ah, Conder, por que você botou mais 3 As ali? Pelo seguinte, cara,
Cada base dessa, pode ser o Azinho, pode ser o Bzinho, como pode ser o Czinho, vai ter que multiplicar pela altura relativa a esse lado. Por exemplo, o A está relativo à altura vermelha, então vai ser a altura vermelha que ele vai multiplicar. O B está relativo à altura azul, então vai ser a altura azul que ele vai multiplicar. E o C está relativo à altura roxa, então é a altura roxa que ele vai multiplicar. Eu fiz questão de falar isso com vocês agora, por quê? Porque eu já vi muito aluno usando essa base com a altura relativa a outra base, aí dá ruim, dá ruim. Tá, Conder, vamos lá. Como é que é a área do trapézio? A área do trapézio, você divide o trapézio em dois triângulos. Olha que maneiro. Esse triângulo de cima, que eu vou desenhar de azul. Eita! Caiu. Vamos lá. Esse triângulo que eu vou desenhar de azul, que a altura relativa ao lado Bzinho, base menor do trapézio, é a altura do trapézio. Olha lá. Então essa área azul é Bzinho vezes H sobre 2. E o outro triângulo de baixo, que eu vou pintar de vermelho, ó. Que a altura dele também é a altura do trapézio, ó. Daqui para cá também é H. Então essa área vai ser Bzão vezes H sobre 2. Então a área do trapézio, meu camarada, ele vai ser a soma desses dois. Quando eu somar esses dois, eu vou poder botar o H sobre 2 em evidência. E aí a fórmula fica Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Suave? Beleza. Bom, vamos lá. Retângulo. Bom, eu posso usar a altura relativa à hipotenusa e fazer a hipotenusa vezes a altura dela sobre 2. Mas se eu tiver os dois catetos, basta fazer cateto 1 vezes cateto 2 sobre 2. Poxa, Conder, por quê? Porque um cateto é a altura do outro, que forma ângulo de 90. Triângulo equilátero. Eu já te falei que a altura relativa ao triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Se você aplicar aqui nessa fórmula, a base que é L, vezes a altura que é L raiz de 3 sobre 2, e dividir por 2, você acha L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Repara aqui que, além de todos os negocinhos que eu fiz em todas, eu vou botar um asterisco vermelho. Amigo, essas duas fórmulas aparecem em todas as provas que você pode imaginar. Tudo bem? E se eu tiver um triângulo com dois lados e um ângulo? Já foi questão do Enem, já foi questão da UERJ, já foi questão da USP, da Unicamp. É muito maneiro isso. Eu sei que é base vezes a altura sobre 2. Eu tenho B, tenho A, eu tenho um ângulo alfa. Eu preciso da altura, de alguma altura, relativa a um dos lados. Eu vou fazer relativa ao lado B. Quando eu faço a altura relativa ao lado B, olha que maneiro isso, cara. Eu crio, vou botar o A logo aqui. Eu crio um triângulo azul aqui, ó. Um triângulo azul. Esse triângulo azul ele é retângulo, porque a altura forma ângulo de 90. Se esse triângulo azul é retângulo, eu posso fazer trigonometria. Ó, o seno de alfa é cateto oposto a H sobre hipotenusa A. E aí você determina que H é A vezes seno de alfa. Maneiro, né? Então você pode falar o seguinte, que a área era base vezes altura sobre 2. Só que a altura é esse cara aqui. Então é A vezes B vezes seno do ângulo dividido por 2. Galera, a área também é importante, hein? Lado vezes seno do ângulo sobre 2. E se for um triângulo circunscrito, Conder? Bom, se for um triângulo circunscrito, esse cara vai ter que te dar o raio do círculo aqui, ó. E as 3 medidas. Olha que maneiro. O raio do círculo e as 3 medidas. Aqui é tudo R, R, R. Suave? Maneiro. Como é que calcula isso tranquilamente? Vamos lá, vamos colorir isso aqui. Eu vou criar um triangulinho ABO.
Esse triangulinho ABO, ó, esse triangulinho ABO, ele é molinho de calcular a área, mano, porque é base C vezes altura R sobre 2. Aí eu vou fazer um triângulo azul agora, se liga aqui, ó. Onde é? Por quê que o raio está fazendo ângulo de 90 ali? Porque quando você liga o centro do círculo a uma reta tangente, ele é perpendicular, cara. Então você criou esse triângulo azul agora, que a área vai ser A vezes R sobre 2 também. E, finalmente, você vai fazer um triângulo roxo, ó, aqui. Que a área dele vai ser base vezes altura sobre 2. Quando você somar esses caras todos eles têm R sobre 2. Você pode botar o R sobre 2 em evidência e vai sobrar A mais B mais C. Só que A mais B mais C tem um nome, cara. Esse cara chama perímetro. E o símbolo de perímetro é 2P. Que você até pode cortar com 2 de baixo, achando a área, então, P vezes R. Lembrando que P é o, deixa eu botar de outra cor aqui para você, semiperímetro. Beleza? Semiperímetro. A fórmula de Heron eu vou botar porque todo mundo coloca, cara. Você tem que A mais B mais C é o perímetro, não é isso? Então, eu vou usar o P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Tranquilo, galera? Calor danado, mano. Então, vamos lá. É só isso, Conder? É só isso? Tá tranquilo? Não. Tem mais um quadrinho, porque eu ainda vou falar da área do hexágono, área de polígonos regulares e as áreas das circunferências, beleza? Vamos lá?